nós trocamos ideia, muito mais do que na aula online, né? Já na aula online, o professor fala de uma hora até agora, certo? Aí imagina vocês que estão cansados de ouvir, imagine o professor, o quanto ele está cansado de falar de uma hora até aqui. Mas só existe uma coisa melhor do que ensinar, é aprender, né? Então vocês estão desfrutando do melhor da educação e ver vocês aprendendo também é muito bom. Muito bom. Nossa aula de hoje vai ser a proposta para a nossa aula hoje, né? Nós temos como proposta para a nossa aula hoje, nós acabamos de ver os conflitos rurais, nós vimos apenas a guerra de Canudos, certo? Nós vamos ver hoje um pouco sobre a guerra do Contestado e sobre os cangaceiros do sertão nordestino, certo? Vamos ver esses dois assuntos na nossa aula hoje. Vamos abordar sobre isso, vamos conversar um pouco sobre isso, entender um pouco o que foi essa guerra do Contestado e quem são esses cangaceiros do Nordeste, né? Pertinho pertinho da nossa casa, né? Praticamente dentro dos nossos lares há muito tempo atrás, ok? Para isso, você vai abrir o seu livro de história na página 118, tá bom? Não anda na aula porque está com febre. Tá bom, ô João, eu vou observar aqui, certo? Vou observar, fazer uma observação aqui, explicando a ausência dela, tá bom? Então, livro de história. Livro de história, página 118. Guerra de Contestados. Vamos participar vocês também? Vamos parar de só ouvir, né? Chato, né? Só ficar ouvindo. Vamos ler um pouquinho. Deixa eu ver quem vai ler agora. Evelyn. Nos presentei, Evelyn, com a sua leitura. Se não puder ler, porque o telefone está com algum problema, me avisa no chat que eu chamo outra pessoa. Tá bom, Evelyn? Página 118, Guerra do Contestado. Aconteceu de 1912 até 1916. Foram 4 aninhos, mas foram aninhos de bagunça. E a gente vai entender isso. Certo? Tá doente da garganta. Uhum. Gisele. É você, Gisele. Gisele não vai ler também, não? Rapaz, mas vocês estão cansados de ouvir? Deixa eu ver aqui. Quem? Então, eu vou ler aqui, daqui a pouco eu chamo a gente para ler também, certo? E aí vocês ficam ouvindo só professor? Espero, Gisele, espero. É na Guerra do Contestado, é? Exatamente. Esse movimento teve características semelhantes ao de Canudos. Contestado era uma região rica em madeira e ervas disputada por Santa Catarina e pelo Paraná, e que acabou sendo palco de um conflito da população local e de trabalhadores contra o Estado brasileiro. Esse conflito durou entre 1912 e 1916. Muitos moradores locais foram expulsos de suas terras por ordens dadas pelo governo desses estados, que queriam as empresas de extração de madeira ocupando a área para lucrar com a atividade extrativista. A situação se agravou ainda mais com os trabalhadores que construíram a ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, pois após o término da obra, permaneceram na região, aumentando a crise econômica e a pobreza. Pronto, obrigado. Obrigado. Vocês entenderam aí a situação? Imagina a Peter, Raul, certo? Imagina cada um de vocês. De uma hora para outra, alguém bate na sua porta, certo? Bate na sua porta lá. A Ingrid está lá assistindo TV, né? A Isabelle também. E a pessoa chega, bate na sua porta e diz assim, ó, vamos embora.
vamos embora que a gente vai derrubar tudo e esse aqui agora vai ser uma fábrica. Certo? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Certo? Muitas pessoas foram mandadas embora de suas casas. Por quê? Porque aquela região era uma região boa, era um terreno bom, então as casas seriam derrubadas e no lugar das casas seriam construídas grandes indústrias. Certo? Grandes indústrias. Então foi muito parecido com o que eu estou explicando para você. Certo? Muito parecido mesmo. A Joana está lá sentada na cadeirinha dela, vendo o Instagram, e aí alguém chega e, ó, Joana, sai fora, a gente vai derrubar a tua casa e vamos fazer aqui uma fábrica. Certo? Então aconteceu isso com muita gente. Então o povo ficou desgostoso, o povo ficou revoltado com isso, certo? As pessoas ficaram revoltadas com essa ideia. E aí, além disso, certo? Além dessa construção de fábricas ali, lugares onde havia moradia, onde havia pessoas morando, um lugar bom de morar, certo? Podendo pegar um interior, podendo pegar um lugar que é só de mato, mandar limpar o mato e construir uma fábrica lá, não. Derruba as casas, constrói a fábrica onde estão as casas. Além disso, ainda inventaram de construir uma estrada de ferro. A estrada de ferro era justamente para levar a produção, né? Para levar aquilo que foi produzido. E aí a estrada de ferro também pegava um caminho bom. Então, essa sua casa não foi derrubada para ser construída uma fábrica em cima, certo? Até agora ninguém se falou do João, né? Então o João está lá na casa dele, lá o João Lucas está lá quietinho na casa dele, alguém bate na porta, ó, sai daí que a gente vai derrubar a tua casa e aqui onde é a tua casa vai passar um trem. Vai passar um trem. Então, além das indústrias, ainda foi construída a ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, certo? Gastaram muito dinheiro com a construção da ferrovia, investiram demais, o povo ficou sem casa, ficou sem moradia, e com isso aumentou a crise econômica e aumentou também a pobreza, certo? Aumentou também a pobreza. Então, o povo ficou revoltado com essas coisas que aconteceram, as pessoas começaram a dizer, não, esse negócio não está certo nem aqui, nem na China. Certo? Não está certo derrubar uma casa para botar uma fábrica em cima, tendo lugar para fazer a fábrica. Derrubar uma casa para passar uma linha de trem, certo? Então, e pegar o dinheiro que devia gastar com o povo e gastar com essas coisas, tudo isso é errado. Aí, olha a página 119, diz assim, ó, o governo federal começou a pressionar os próprios estados, exigindo que o povo e os trabalhadores sem terra fossem expulsos, pois necessitavam do lucro gerado pelas empresas extrativistas. O governo federal, como se o presidente chegasse para os governadores e dissesse assim, ó, gente, é o seguinte, vocês têm que mandar esse povo embora. Ô, Camilo, se vira, Camilo, manda a Laura embora, manda a Letícia embora, manda o João embora, manda a Joana, manda esse povo embora, que eu quero aquele lugar. Te vira, porque eu estou perdendo dinheiro, já é para ter uma fábrica ali. Certo? Então, os governos eles foram pressionados a fazer com que o povo e os trabalhadores fossem expulsos, certo? Pois eles precisavam lucrar com empresas naquele lugar. Ok? Então, no meio desse conflito, surgiu a figura de um ex-soldado, certo? De um ex-soldado, que virou monge. O nome dele era José Maria, visto como um beato que defendia a sociedade igualitária e que todos tivessem acesso ao que produzisse. Então, José Maria, ele pegando as ideias, né, antigas de igualdade, liberdade, fraternidade, ele começou a dizer, não, gente, espera aí, deixa eu ensinar para vocês aqui como é que é as coisas, ó. É todo mundo igual, é tudo dividido entre todos, é uma sociedade igualitária, certo? Não existem, vamos acabar com essa história de eu posso, eu mando. Então, ele tentou ali, do jeitinho dele, mexer com a sociedade, convencer a sociedade que o caminho não era esse, expulsando, não era nada no braço, não era nada na marra, certo? Então, ele surgiu em meio a esse conflito aí. E ele criou uma milícia para resistir à expulsão, certo? Dos povos das terras do contestado, que ficou conhecido como 12 pares de França. Então, eu sei que ele... professor, mas o senhor acabou de dizer que ele pregava que nem tudo seria na marra, que ele ensinava que nem tudo seria na força. E aí, logo em seguida, o senhor lê dizendo que o cara criou uma milícia, certo? O
calma, gente. Milícia não tem só o significado que nós atribuímos hoje. Então, ele criou um grupo de pessoas, ele organizou um grupo de pessoas para que essas pessoas resistissem à expulsão, para que essas pessoas tentassem conversar, para que essas pessoas tentassem argumentar, para que essas pessoas tentassem, de uma forma ou de outra, permanecer nas terras do contestado. Certo? Nas terras do contestado. E essas pessoas, esse grupo ficou conhecido como 12 pares de França. 12 pares de França. Essa milícia foi inspirada na tropa pessoal do rei Carlos Magno da França, formada por 12 cavaleiros líderes da tropa. Posteriormente, o Beato criou uma outra organização social chamada de Monarquia Celeste. Então, ele um religioso, certo? Um religioso que ensinava as pessoas paz, perdão, tranquilidade, e só formou um grupo para resistir, para que os poderosos também vissem. Porque o que adiantava ele ensinar e dizer assim, não é desse jeito, é tudo igual para todo mundo, na hora de correr, ele fosse o primeiro a correr, certo? Então, ele criou ali uma certa resistência, criou os 12 pares de França, e depois ele criou uma outra obra social, certo? Que foi chamada de Monarquia Celeste, tá? Isso, José Maria. Isso dentro do conflito de Contestado, lá em Contestado, certo? Enquanto a turma estava sendo expulsa, enquanto o governo estava sendo pressionado para expulsar as pessoas, José Maria apareceu ali, José Maria tentou pacificar uma certa quantidade da população, ele tentou conscientizar os poderosos, ele tentou criar um movimento de resistência, ele criou uma obra social, certo? Então, ele chegou trabalhando, chegou fazendo a diferença no Contestado. Inicialmente, eram contratados mercenários mais conhecidos como jagunços para combater as milícias, sendo também usado alguns soldados. Então, o que aconteceu com o governo? O que o governo fez? O que as autoridades fizeram? As autoridades elas não queriam sujar as suas mãos ou sujar o seu nome, certo? Porque aqui em questão não era como hoje, né? Que tudo está na internet em segundos, certo? Você leva uma topada, antes do sangue sair do seu dedo, já tem uma foto sua na internet com a topada que você levou, certo? Então, é mais ou menos assim. Você se corta, antes do sangue sair do dedo, já tem um vídeo seu se cortando na internet. Não era assim, como é hoje, mas, certo? Já se havia a propagação de notícias. Então, para eles não se sujarem, para eles não se queimarem com a restante da população, eles contratavam pessoas, certo? Contratavam pessoas para ir destruir mesmo, matar os líderes, certo? Matar os líderes, certo? Também não só os líderes. E o nome dessas pessoas eram jagunços. Então, os jagunços, eles eram contratados para matar os milicianos, para destruir os milicianos. E, às vezes, alguns soldados também eram contratados para fazer isso. Então, tanto os jagunços quanto os soldados eram contratados para treinar milicianos. Okay? Mas foi o descaso do governo federal diante da milícia que acabou prolongando mais o conflito. O governo contratou os milicianos, contratou os jagunços e os soldados para acabar com os milicianos, mas foi deixando. É um bando de coitado, isso aí são uns pobrezinhos, é um sem nada, sem ninguém, sem terra, deixa eles aí, né? Deixa eles lá, tirem aí. Foram deixando de lá, e aí, como eles foram deixando de lado, essa revolta ela foi se prolongando, e após várias vitórias da monarquia celeste, lembra lá do grupo social? Várias vitórias da monarquia celeste, foi organizado um exército com 7.000 soldados e uma grande artilharia com direito, inclusive, a aviões. Tá ligado aí, né, no que aconteceu lá em Contestado, certo? O que foi que aconteceu? O governo deixou os caras de lado, certo? Aí os caras foram de mansinho, aprendendo, ensinando, se espalhando ali e tal. De uma hora para outra, os caras estavam com um exército, certo? De 7.000 soldados. Eles tinham até aviões, certo? Eles tinham conseguido até aviões. Esse conflito matou mais de 5.000 pessoas, sendo a maioria civis e milicianos. O governo federal expulsou os poceiros e pôde dar continuidade à extração de madeira
nessa região, certo? Nessa região. Então, a região de disputa está aqui, ó, no mapa embaixo, você vê regiãozinha de disputa, certo? Que é a parte laranja, aqui do lado, e a região do contestado, ó, onde houve a bagunça mesmo, onde houve a guerra, zona mesmo, né? 7.000 soldados contra as tropas do governo, soldados com aviões e tudo, foi aqui nessa parte marrom mais escura, que é a região do contestado. Ok? Região onde houve a guerra do contestado. Aí tá aqui, ó, principais redutos de rebeldes. Aí aqui tem mostrando onde estavam, onde os rebeldes se escondiam, onde eles se alojavam, certo? Aí ao redor, na região de contestado. Aí, aqui embaixo tem número 1, São Paulo, Papudo, Aleixo, Santa Maria e outros redutos. Isso aqui são grupinhos de rebeldes. E aí no mapa tem mostrando onde estão os grupos dos rebeldes. Então foi uma guerra que o governo poderia ter evitado antes, mas não evitou, foi deixando de lado, os caras foram se fortalecendo e morreu muita gente, certo? Morreu muita gente mesmo, inclusive pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, certo? Civis e milicianos. E a população que acabou sofrendo com os vestígios da guerra. Página 120, certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre cangaceiros, certo? Ao final desse textozinho do contestado, você precisa saber o que foi os 12 pares da França, você já consegue saber quem são os jagunços, certo? O que os jagunços faziam, o que a milícia de José Maria fazia, você consegue identificar quem é José Maria, com o que José Maria trabalhava, certo? O que José Maria fazia. Então, você já tira essas coisas do que nós vimos até então. E agora nós vamos ver um pouco sobre os cangaceiros do sertão do Nordeste, tá? Cangaceiros do sertão do Nordeste. Vou indicar, não, porque as pessoas não querem. Eu queria saber se alguém quer ler. Alguém quer ler? Manifesta-se aí para mim. Alguém que queira ler. Ninguém quer ler? Para me mostrar. De aparecer, de falar. Tem medo de... Eu quero. Pronto, pois leia aí, ó. O cangaço. O cangaço foi um dos movimentos mais conhecidos da história do Brasil, inclusive gerando muitas dúvidas sobre sua origem e finalidade, se era formado por heróis ou vilões, ou até mesmo se protegia o sertanejo ou estava a mando dos coronéis da região. Essas dúvidas são debatidas até hoje, sem que se chegue a uma conclusão. A atuação do cangaço se deu no final do século XIX até os anos de 1940, e acredita-se que eram grupos armados organizados pelos coronéis para garantir seus interesses, inclusive em períodos eleitorais, quando usavam o voto de cabresto para eleger seus candidatos. Ok. Vocês viram o que a Ingrid acabou de ler? Certo? Ingrid, deixa eu ver. Eu não estou olhando quem foi que leu aqui. Foi a Ingrid. Vocês viram o que ela acabou de ler? Ela acabou de dizer o seguinte, que os cangaceiros existiram no sertão do Nordeste, certo? Que era um grupo armado, mas que tinha uma grande dúvida. Que dúvida era essa? Rapaz, esses caras estão do lado de quem? Esses caras estão favorecendo a quem? Eles estão do lado do sertanejo? Ou eles estão do lado dos coronéis? Porque às vezes parece que eles estão do lado do sertanejo e às vezes parece que eles estão do lado dos coronéis. Às vezes parece que eles não estão do lado de ninguém. Então foi um grupo que gerou muita dúvida a respeito de qual lado eles estavam, a respeito de quais interesses eles defendiam. Certo? Gerou dúvidas que até hoje são discutidas, como a Ingrid acabou de ler para a gente. Até hoje, pessoas ainda dizem, não, mas eles estavam do lado dos coronéis. E outras pessoas afirmam com eles, dizem, não, eles estavam do lado dos sertanejos. Ah, mas é porque eles matavam, eles eram muito cruéis. Mas eles eram cruéis com as pessoas dos coronéis. Não, eles eram cruéis, eram com sertanejos. Então tem essa confusão até hoje a respeito dos cangaceiros. Mas o que importa? O que vale a pena nós fixarmos daqui? Eles apareceram, né? Eles chegaram ao seu auge, né? No final do século XIX, certo? Ali nos anos de 1940, tá bom? E eles acredita-se, né? Os historiadores contam que o que
financiou a formação do cangaço, certo? Que financiou a formação do cangaço foram os dinheiros dos coronéis. Então, acredita-se que o cangaço foi formado graças a investimento de coronéis, porque os coronéis investiram no cangaço para usá-los principalmente em épocas de eleição, porque eles usavam o voto de cabresto para elegerem os seus candidatos, certo? Aí imagina você, né? Você está lá você não vota ainda, alguns não, acho que não tem ninguém em idade de votar. Imagina você quando você tiver idade de votar, certo? A Gisele já pode votar, né? A Gisele já pode votar, e aí ela está pertinho de votar. Aí o Arthur quer, certo? A Gisele está perto de votar. Aí o Arthur ele quer eleger o João Lucas. João Lucas é o candidato. João Lucas vai ser o prefeito da cidade, certo? Aí o Arthur quer eleger o João Lucas. E a Gisele está pertinho de votar. Aí o Arthur contrata o Ítalo. O Ítalo é um cangaceiro, certo? Um cangaceiro mesmo, um cara brabo, de espingarda nas costas. Aí o Arthur contrata o Ítalo. Aí o Ítalo chega lá na casa da Gisele e diz: ó, Gisele, o seu Arthur disse que você tem que votar no João Lucas. Aí diz aí quem é que ela vai votar, se não for no João Lucas. Então, era isso que os coronéis faziam. Eles contratavam os cangaceiros para chegar nas casas das pessoas, pressionando as pessoas a votarem em quem eles queriam, certo? A votarem em quem eles queriam. Certo? Então, é mais ou menos como eu expliquei aqui. Certo? É mais ou menos dessa situação. Ok? O que você vê aqui? Isso, exatamente. Exatamente. Então, vamos seguir, tá bom? Com o passar do tempo, esses grupos começaram a se organizar com várias intenções. Então, a gente viu o princípio, não foi? Os cangaceiros foram formados pelos coronéis para o voto do cabresto. Só que aconteceu que aquilo ali começou a fugir do controle dos coronéis. Então, os cangaceiros começaram a fazer o que bem queriam. Começaram a agir de acordo com aquilo que eles achavam correto. Certo que, possivelmente, até nas épocas das eleições, eles se chegassem aos coronéis e continuassem com o sistema do voto de cabresto. Mas, pós-eleições, né, no período que não tinha nada a ver com as eleições, eles começaram a fazer coisas que os coronéis não gostavam, começaram a ficar do lado dos sertanejos em determinadas situações, começaram a fazer aquilo que só interessava a eles em outras situações. Por isso que o texto fala que, com o passar do tempo, esses grupos eles começaram a se organizar com várias intenções, não só com a intenção do voto de cabresto. Na maioria das vezes, roubavam os ricos fazendeiros, fazendo certo tipo de justiça, pois não aceitavam a grande concentração de renda nas mãos dessas oligarquias rurais, enquanto o sertanejo sofria com a seca, passando fome. Certo? Então, o Ítalo, depois de se vestir todo de marrom, feito um cangaceiro, com a pistola na mão, certo? Aí ele tirava essa roupa, se vestia de verde, botava uma flecha na mão, ia dar uma de Robin Hood, roubar dos ricos e dar para os pobres. Era mais ou menos isso que os cangaceiros faziam. Eles viam os grandes oligarcas com tanta coisa, com tanta riqueza, e o pobre sertanejo passando fome. Aí eles diziam: cara, isso não está certo, vamos lá na fazenda daquele cara, vamos roubar comida de lá e vamos trazer para o sertanejo. E quando eu digo roubar, não era roubar ouro, joia, para fazer o sertanejo ricar, não. Era só para poder dar uma condição de vida ao sertanejo. Eles faziam isso. Os cangaceiros faziam isso. Foi até por isso que você vê, em determinados relatos históricos, que eles tinham respeito do povo. Em muitas das situações, muitos tinham medo. Determinados cangaceiros causavam medo. Outros não, outros eles tinham respeito do povo. Por quê? Porque eles olhavam para o povo e eles, de certa forma, eles se importavam com o povo. Então, eles roubavam dos ricos, dos grandes, e levavam para os pobres que estavam passando fome e sede. Um dos grupos de cangaceiros mais famosos da história brasileira foi liderado por Virgulino Ferreira da Silva, ex-capitão, que tinha o apelido de Lampião, certo? Lembra de Virgulino? A Maria Bonita e tal?
Então, Virgulino, ele era um ex-capitão, certo? E ele foi um dos cangaceiros famosos, certo? Inclusive, tem até vários filmes, tem série, né? Tem filme, tudo sobre eles. Documentários, você vê muito isso na internet, se você quiser aprofundar, você vai ver muito isso aí na internet. Documentários, filmes e vídeos sobre os cangaceiros e sobre o Virgulino, sobre a história dele com a Maria Bonita e muito mais. Então, a Virgulino, ele foi um desses importantes, desses mais conhecidos cangaceiros, chamado por Lampião. Certo? Quem nunca ouviu falar de Lampião? Certo? Quem no nosso Nordeste, quem na nossa cidade, né, não ouviu falar de Lampião? Certo? Quem não ouviu falar de Lampião? Só quem não ouviu falar de Lampião é quem mora lá no interior, mais dentro possível. E mesmo assim, ainda fala de Lampião, só que não é o Lampião do Virgulino, né? É o Lampião para acender de noite. Mas, falando do Virgulino, boa parte da população nordestina conhece a história desse rapaz aqui, certo? Chamado, apelidado de Lampião. Ele tinha como companheira uma moça chamada Maria Bonita. Seu bando era muito temido, pois não só roubava fazendeiros, atacava cidades, matava homens, mulheres e até crianças e padres. Faziam suas próprias leis e viviam no meio da caatinga. Então, com ele, não tinha conversa com ninguém. Além deles roubarem dos ricos, eles invadiam casas, eles invadiam cidades, eles matavam homens, matavam mulheres, matavam crianças, matavam até os padres. Até os padres eles matavam. Então, o Lampião era cabra macho. Ele só não era macho quando ele entrava dentro de casa, que quem mandava era Maria Bonita. Aí, da porta de casa para fora, não tinha que mexer-se com o Lampião, certo? E aí eles viviam espalhados pela Caatinga. Viviam espalhados ali pela Caatinga. Quando a gente fala Caatinga, a gente está falando do bioma, certo? Do bioma Caatinga, no caso, no nosso sertão nordestino, tá? Não que eles estavam espalhados no meio da Caatinga, certo? Tem 2 A aí, presta atenção, tem 2 As. Eles tomavam banho, certo? Toda semana, uma vez na semana, eles estavam tomando banho. Então, os bichinhos eles não fediam, tá? Não vai falar mal do bichinho, não. Ok? Então, o bando de Lampião, aos poucos, enfraqueceu. Outros grupos de cangaceiros, ele enfraqueceu outros grupos de cangaceiros. O que acontecia? O grupo de Lampião estava andando, né? No meio da galera e tal, no meio do mato e tal, aí se encontrava com outro grupo de cangaceiro. Como eles eram carniceiros, como eles eram impiedosos, eles não perdoavam nem os outros cangaceiros, certo? E assim os grupos foram se confrontando, e com esses confrontos, os outros grupos de cangaceiros foram enfraquecendo, foi prevalecendo de Lampião. E aí, quando ele destruía um grupo de cangaceiros, aqueles cangaceiros daquele grupo se juntavam ao grupo dele. E aí o grupo dele foi aumentando, certo? Ele enfraquecia determinados grupos, ele destruía outros, e o grupo dele foi aumentando. O grupo dos cangaceiros dele foi aumentando cada vez mais, certo? E em 1938, depois de várias tentativas da polícia, as chamadas patrulhas volantes e do Exército Brasileiro conseguiram capturar o bando em uma emboscada no estado de Sergipe, matando quase todo o grupo, inclusive Lampião e Maria Bonita. O movimento também enfraqueceu com a oportunidade proporcionada pela modernização de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que contratavam muitos nordestinos para trabalhar nas construções, fazendo com que muitos cangaceiros abandonassem essa vida. Então, o grupo do Lampião foi se fortalecendo. Só que as cidades foram crescendo. E aí, você quer fazer o quê? Você quer andar com um Lampião matando gente? Ou você quer ir para uma cidade, trabalhar lá, juntar um dinheiro, construir uma família? Muitos diziam assim, não, eu quero ficar com o Lampião porque eu quero matar gente. Mas tinha outros que diziam assim, não, eu quero sair dessa vida, mas não tem para onde eu ir, não tem o que eu fazer. Agora tem. Lá em São Paulo e lá no Rio está cheio de emprego. Então, muitos dos cangaceiros, não só do grupo do Lampião, mas de vários outros grupos, foram para essas grandes cidades, para essas cidades que estavam se modernizando, para poder trabalhar nessas cidades, gerar renda, construir família e ter uma vida diferente da vida do cangaço. Com esse enfraquecimento e várias investidas da polícia, certo? A chamada patrulha volante. De vez em quando a patrulha volante entrava de mata dentro tentando
tentando destruir, tentando conquistar, tentando acabar com o grupo, certo? Várias vezes eles tentavam, mas não conseguiram. Então, eles foram enfraquecendo e de uma hora para outra eles foram pegos de surpresa. Nessa investida da polícia, eles mataram muita gente, mataram Lampião e também mataram Maria Bonita, certo? Morreu Lampião, morreu Maria Bonita e assim acabou essa história de cangaceiros no Nordeste. Tá certo? Desde a época em que se difundiu, vamos para a página agora 21, certo? Página 21. 121. 121. A gente está acabando, não só leu aconteceu e aí a aula aconteceu. Tá certo? Depois tem uma atividade para você fazer, atividade pequenininha, só são 7 questões, tá? 7 questões, só que isso aqui vai ficar para casa, tá? Então eu vou deixar essa atividade para casa para você fazer, da página 122 até a página 124. São 3 páginas, mas só são 7 questões. Certo? E agora a gente vai ler o aconteceu. Tá bom? Diz assim. Desde a época que se difundiu pelo sertão brasileiro, o cangaço despertou grande fascínio na sociedade. Os cangaceiros e seus bandos passaram a protagonizar inúmeras lendas, canções, cordéis e povoar parte do imaginário popular. O fotógrafo sírio-libanês Benjamin Abraham foi secretário particular do Padre Cícero e um dos poucos que tiveram acesso a conhecer a dinâmica do cangaço bem de perto. Abraão conheceu Lampião no período em que este foi encarregado de combater a coluna Prestes, e entre os anos de 1936 e 1937. Embrenhou-se na Caatinga juntamente a seu bando, responsável por produzir uma série de fotografias e um filme sobre o cortiço do cangaço. Foi o único autorizado pelo próprio Lampião para o desempenho de tal atividade. A iconografia produzida pelo sírio-libanês e publicada em jornais da época não é a única fonte sobre o período. No entanto, por sua extensão, contribuiu significativamente para o conhecimento da história do cangaço no Brasil e dos rostos até então desconhecidos pela população. Então, tá aí uma fotozinha aí do senhor Lampião, certo? E esse fotógrafo foi o único que pôde estar com eles, foi o único que pôde andar com eles, o único que foi autorizado por Lampião a andar com eles, já na intenção de fazer uma série de fotos, fazer um documentário, né? Naquelas condições que eles tinham no período, fazer um documentário, certo? E aí, esse documentário, ele gerou muitas... que os cangaceiros, eles contavam muitas histórias, as pessoas contavam muitas histórias a respeito dos cangaceiros, muitas lendas, eles cantavam muito, né? Então tinha muitas canções feitas no cangaço, né? Muitas canções feitas dentro do povo, então eles também tinham uma cultura, eles também produziam uma cultura. Não é porque cultura, na verdade, é produzida por qualquer grupo, né? Se junta 3, 4 pessoas, se passar muito tempo junto, dali sai cultura, né? No sentido sociológico de cultura, certo? Então, não vamos discutir sociologia agora, não, porque senão nossa aula vai lá para as 8 horas. Então, desde a época do cangaço, a cultura do Lampião já foi sendo produzida e chega até nós hoje, certo? Hoje nós, às vezes, vamos para exposições e nós vemos isso aí, várias culturas. Coluna Prestes. O que era a coluna Prestes? Coluna Prestes foi uma série de decisões políticas para uma reforma, tanto partidária quanto uma reforma nacional. Foi uma reforma, a gente vai ver isso. Não é aqui que você vai ver isso, não. Você vai ver isso mais à frente. Certo? Mas deixa eu procurar minimizar ao máximo o conceito de coluna Prestes. Coluna Prestes foi um tempo que no Brasil estavam tendo várias reformas em que o povo estava sendo prejudicado por causa dos seus líderes.
E Lampião foi contratado por Padre Cícero para defender justamente os nordestinos dessas reformas. E eram reformas que em determinadas situações, eram feitas com poderio militar, certo? Poderio militar. Então, não satisfazia o povo, não satisfazia o Padre Cícero e muito menos a Lampião. Lampião foi contratado por ele para enfrentar esse pessoal, esses militares, esses poderosos, esse povo que estava chegando no sertão, querendo chegar mandando, eles chegavam mandando e aí Lampião mandava eles irem embora. Quando ele ia embora, morria. O Lampião era assim, certo? Então é mais ou menos isso aí, basicamente isso. Ok, uma decisão lá do governo federal. Ok, mais alguma pergunta? Vamos agora aos comentários. Temos aí 2 minutos para comentarmos, para falarmos alguma coisa. Ao final dessa aula, você viu a Guerra do Contestado e a Guerra dos Cangaceiros. Então, assim, se concretiza um período de revolta, né? De várias revoltas. Tá bom? Mas as revoltas não acabam por aqui, não. Certo? Você vai ver já, próxima aula. Né? Próxima aula. É a próxima aula já? Deixa eu ver. Próxima aula nós vamos ver a revolta da vacina. E outra, a revolta da chibata. Certo? Então, 2 revoltas que a gente vai ver. A revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, a confusão, né? Os protestos, as manifestações, elas continuam, tá bom? Já nós veremos sobre a revolta da vacina e a revolta da chibata, temas para a nossa próxima aula. Mas aí eu quero que você fique hoje com um certo conceito sobre o cangaceiro, do sertão nordestino, e também um certo conceito sobre a guerra de contestado. E fiquem algo aí para alimentar vocês. Tá bom? Atividades, não esqueçam, vou colocar no Google Sala de Aula quando eu sair daqui para lembrar vocês, certo? Daqui a pouco vou tomar uma água ali, pegar uma xícara de café e já vou começar a colocar as atividades de todas as aulas no Google Sala de Aula para vocês. Então, daqui a meia hora, para vocês não precisa não, né? Porque vocês já sabem qual é, mas daqui a meia hora, quem consultar o Google Sala de Aula vai ver lá que hoje teve atividade e tal, eu vou atualizá-los já. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço a vocês, tchau, tchau. Repete a página, a página da atividade, Vitor, é? Sim, a página da atividade, deixa eu ver aqui. Página da atividade, para casa. Apesar de eu colocar no Google Sala de Aula, né, como eu falei, eu vou repetir para vocês aqui, ó. É da página 121, tá? Até a página 124. E atividade para casa, página 121 até a página 124. Beleza? E dá certo mesmo, então é bom fazer logo assim que acaba a aula aqui, porque aí você fica logo livre, né? Vocês deviam fazer tudo assim. Assim que terminar a aula aqui, ó, até porque acaba 4h35, né? Na escola você ficaria até 5h25. Então é como se você pegasse a última aula da escola, né? Só para fazer atividade. Aí, show de bola. Quando termina, 5 horas, você já tem feito todas as atividades, né? Aí você vai lanchar e aí à noite você vai ler 1, 2, 3 livros, certo? Vai ler alguns livros, depois vai estudar alguma coisa que me interessou mais na aula, mas é isso aí, tá bom? Um abraço. Deixa eu encerrar nossa aula.